O vereador Gabriel Monteiro, lá do Rio de Janeiro, foi colocado em liberdade após aí mais de 2 anos preso. Eu acredito que seja isso, desde 2022 ele estava preso, e ele responde a um processo. Ele responde a um processo em que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por que eu trouxe esse assunto? Quero falar desse assunto com você. Veja só, nós vimos aí diversas notícias que veicularam essa informação, estou mostrando uma, por exemplo, aí, o Poder 360, só claro, como é um processo que corre em segredo de justiça, por mais que a gente pesquise na internet, aqui no Google principalmente, a gente não consegue encontrar a decisão, essa decisão que colocou ele em liberdade. Mas o que dá para verificar é o seguinte, ele foi condenado em primeiro grau e ele está recorrendo ainda a respeito dessa decisão que o condenou. Então, se ele ainda está recorrendo, ele ainda não iniciou o cumprimento da pena. Essa prisão em que a pessoa se submete enquanto ela responde ao processo, seja como acusado antes de uma condenação em primeiro grau, seja como recorrente, essa prisão ela é cautelar, ela não é uma prisão pena. É claro, uma vez que ele seja condenado e transite em julgado, aquele tempo que a pessoa passa presa vai servir, com toda certeza, para que ela compute aquilo no tempo de pena definitiva. Então, fui condenado, fiquei 4 anos preso, fui condenado a 8 anos. Opa, já vai deduzir 4 anos de prisão. Provavelmente, uma vez que tem a condenação, eu já vou para o regime prisional de progresso, seja o regime de semi-liberdade, que é o meio aberto, ou o regime aberto. Porque é assim que funciona o sistema. Eu vou trazer para você aqui, para a gente ver essas notícias que informam essa colocação do Gabriel Monteiro em liberdade, como isso está na Constituição e como isso também está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso é muito importante porque isso tem relação com uma série de outras discussões que a gente vê hoje Brasil afora. É verdade, a gente pode reclamar dessa situação em certa medida. Não reclamar a respeito da ausência dessa possibilidade de cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, mas da demora que os processos Brasil afora, principalmente se tratando de processo penal, levam. Talvez se a gente tivesse um sistema em que, quando a pessoa está presa, o processo devesse correr a toque de caixa, ou seja, os prazos para o Estado serem mais reduzidos, porque isso também é verdade, né? O prazo que são esses prazos para o Estado? O prazo para a polícia concluir a investigação, o prazo para o Ministério Público apresentar seus atos. Esse prazo para o Estado deveria ser menor. Para a defesa, sim, o prazo deveria ser como é, porque é importante que a defesa seja realizada da melhor forma possível. Agora, o Estado tinha que agilizar, né? Porque o Estado precisa dar uma resposta. Aí, imagine, se o indivíduo está recorrendo ainda, porque ainda não transitou julgado, é possível que amanhã ou depois ele seja absolvido. E seja absolvido ou inocentado, você vai ter um cara que ficou preso 2 anos aí para trás, injustamente, porque se ele foi absolvido, a prisão dele foi injusta. E a gente vê, por exemplo, isso é o caso do ex-presidente, o atual presidente Lula, que foi preso, ficou preso um tempo, depois o processo foi anulado. Ou seja, a pessoa passou um tempo presa e hoje não há uma condenação contra essa pessoa porque o processo foi anulado. Isso é algo muito interessante, é algo que a gente vê, e por isso que eu trago esse assunto a respeito do Gabriel Monteiro. A duração dos processos no nosso país, apesar da própria Constituição estabelecer que o processo deveria ser rápido, deveria ser célere, a Constituição, na verdade, fala da duração razoável do processo. Mas isso é que o processo deveria ser, né? Buscar um prazo que fosse razoável, mas que isso não constrangesse a liberdade de uma pessoa. Quer dizer, o STJ manda soltar ex-vereador do Rio, condenado por agressão. Aí vem a notícia, só que a gente não vê a notícia. Mas certamente é isso, excesso de prazo, né? Certamente um dos motivos também que acaba ensejando a liberdade dele é o excesso de prazo. Uma pessoa que está presa há muito tempo, sem que ainda tenha resultado contra ela uma sentença definitiva, uma condenação definitiva, ou trânsito julgado da sentença penal condenatória. E aí é importante, evidentemente, que essa pessoa seja colocada em liberdade. Se o Estado tem 2 anos já que a pessoa está presa, não conseguiu dar conclusão ao processo, né, você corre um risco muito grande de se ver diante de uma situação que no futuro pode ensejar uma absolvição e essa pessoa ter ficado presa. Como a gente vê isso no nosso país, não estou fazendo um juízo de valor, se ele é inocente ou culpado, não. Quem decide isso é a justiça. Estou dizendo que o processo acaba sendo muito demorado. Né? É importante que a defesa tenha um prazo suficiente para que, para que seja exercida dentro do processo, mas o Estado tem que agilizar, o Estado tem que correr. A gente vê isso no dia a dia, eu vejo isso no dia a dia, como se demoram para ser concluídos os processos. Né? 1 ano, 2 anos, às vezes a depender da complexidade do processo, sem que haja, às vezes, a sentença de primeiro grau.
Queria saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso, sobre a soltura dele. Você acha que ele é inocente, que ele é culpado? Que a justiça está demorando a conseguir, né, colocar essa decisão em trânsito em julgado, transitar em julgado essa decisão, a decisão que o condena a uma pena privativa de liberdade? Deixa aqui sua opinião nos comentários, tá certo? Tamo junto.